A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês que estão aí do outro lado da telinha. Meu nome é Gabriel Frazão e eu vou estar lendo o Salmo 7 com vocês. Senhor, meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, pois Davi passava por muitas dificuldades, vivendo em guerras seguidas de guerras. Então havia momentos que ele pedia ao Senhor que livrasse ele das armadilhas que as pessoas faziam contra ele, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Então ele pede para que o Senhor proteja ele da morte, porque havia alguém que o perseguia e queria arrebatar a alma dele do corpo. E o versículo 3 diz: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei o mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Então, esses versículos dizem algo muito profundo. Fala algo sobre justiça. Davi, ele se põe à prova do próprio Deus quando ele diz o seguinte: Senhor meu Deus, se fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Então ele fala: se eu já fiz maldade, Senhor, olha para mim, me analisa. Mas antes, aquele que me oprimia, eu livrei ele da morte. Aquele que me oprimia, aquele que me perseguia sem causa, eu o perdoei. Eu não o persegui. E isso é um grande desafio para cada um de nós, porque nós passamos várias batalhas na nossa vida e várias situações, porém, quem de nós tem coragem de se botar à prova diante de Deus como Davi fez aqui? Somente uma pessoa justa, uma pessoa que sabe que está andando com Deus, diria assim: Senhor, olha para mim e vê se há em mim algo de errado. E com certeza Deus olharia para a gente e veria muitas coisas de errado, porém, Davi estava falando aqui sobre justiça, ele sendo justo, se pondo à prova diante de Deus, falando: Senhor, olha para mim, vê se eu faço o que essas pessoas estão fazendo. Não, antes eu tive misericórdia e livrei pessoas que nem mereciam ser livres das minhas mãos. Então, meu irmão, existem situações que você vai passar, que você vai se deparar com pessoas que não merecem nenhum pingo de misericórdia, porém você vai ter que dar a misericórdia, porque a misericórdia não vai dizer sobre ela, vai dizer sobre você, sobre seu domínio próprio, sobre sua capacidade. Haverá momentos da vida, seja lá na igreja, na rua, no trabalho, que pessoas vão querer fazer alguma coisa com você. Isso é um teste, é uma prova. E esse teste vai provar o seu próprio caráter, vai provar o seu próprio senso de justiça, vai provar o quanto você se diz cristão ou não. Então sempre fique atento. Pratique o que a palavra diz, porque a própria palavra diz que o amor constrange. O amor de Deus nos constrange. E quando a gente age com amor, com uma pessoa que merecia toda a maldade do mundo, aquilo constrange. Porque o amor, ele atinge. Então vamos seguir em frente. Ele diz assim: persiga ao inimigo a minha alma e alcance-a. Calce aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira e exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Então ele está dizendo: Senhor, se levanta e luta a minha batalha, porque eu sei que se eu lutar a minha batalha, isso não vai dar certo. Então, Senhor, por favor, entrega minha batalha a Ti. É o que a gente deve fazer, entregar nossas batalhas e nossas lutas na mão de Deus, porque só Ele pode mudar. Quantas vezes a gente, meu irmão, toma decisão por nossos próprios instintos, por nossas próprias mãos, e a gente acaba quebrando a cara muitas vezes, porque não precisava. A gente muitas vezes excede na raiva, excede no que falar, excede de como tratar o outro. Infelizmente a gente comete esses erros, e que se a gente se ajoelhasse, orasse a Deus, buscasse a Deus, pedisse direcionamento a Deus, Deus ia nos mostrar a melhor forma
de se sair de uma situação complicada que nos envolve. Porém, muitas das vezes a gente acha que deve fazer o certo aos nossos olhos e a situação se multiplica pior 10 vezes mais, quando vê a confusão estar muito maior do que era para ser, pelo menos. Então, vamos fazer como ele, deixar nossas lutas nas mãos de Deus. E aí o versículo vai dizer o seguinte: assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. E isso daqui, novamente, ele falando sobre integridade e justiça, falando, julga-me conforme a minha própria justiça. Será que se Deus julgasse a mim e a você com base na nossa própria justiça, no nosso próprio senso de justiça, nós estaríamos livres, culpados, condenados ou inocentes? Porque cada um de nós temos um senso de justiça. Basta a gente assistir simplesmente um jornal policial, onde a gente vê certas atrocidades e muitas vezes a gente fala assim, deveria morrer, deveria estar morto uma pessoa dessa, ou deveria estar preso para todo sempre, ou deveria nunca receber o perdão uma pessoa que comete tais erros. Então, é o nosso senso de justiça. E Davi, ele olha para Deus e fala assim, me julga da mesma forma que eu julgo os outros. E é algo muito profundo. E é algo que a gente simplesmente não faria. Então, Davi estava aqui tentando provar a inocência dele diante das situações que ele estava passando e diante de Deus. Então, vamos seguir em frente, porque o versículo diz o seguinte aqui, o versículo 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabelece o justo, pois tu, ó Deus, ó justo Deus, prova os corações e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Ou seja, ele fala, a minha proteção é Deus, eu não vou me mover, eu não vou tomar atitudes precipitadas, eu não vou tomar decisões que possam afetar, não vou tomar decisões com a cabeça quente e nem movido por emoção. Vou deixar que meu escudo seja Deus, deixa eles me atacar, porque eu tenho um dono que cuida de mim. E ele fala que Deus salva os retos de coração, novamente botando sua própria inocência à prova. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Então, a gente tem que entender algo muito interessante aqui. Deus, ele não é um Deus que, por você não se converter, ele vai te matar. A gente tem que entender o contexto do que está se passando nessa história aqui. Como eu disse no início, é uma história de guerra. Então, quando ele diz isso, ele está falando para uma situação que ele está vivendo. Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Então, ele estaria sendo aqui acusado, porque esse é o tema do Salmo 7. Ele aqui estaria sendo acusado de forma falsa. E essa acusação dele, que ele estava sendo acusado, levaria à morte. Por isso que ele fala tais tipos de coisa. Porque ele sabe que se os seus inimigos, se os seus opressores não convertessem o coração de mal para bom, eles seriam mortos mais cedo ou mais tarde. Porque vê o que a palavra diz no versículo 15. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Então, estamos falando aqui de um caso de violência, estamos falando de um caso de guerra, de um caso de falsidade, que muitas vezes acontece comigo e com você. Muitas vezes somos acusados de coisas que não fizemos, muitas vezes somos confundidos e muitas vezes o inferno nos ataca com toda a força para que a gente deixe nossa fé para trás, para que a gente desista da caminhada com Deus.
E isso é uma coisa que acontece com todas as pessoas que querem andar de forma séria com Deus. Você vai se deparar com o seu inimigo e ele vai te atacar de todas as formas, tentando te desestabilizar totalmente ou emocionalmente, porque não quer que você esteja nesse caminho, no caminho de Deus. Por isso que ele fala, as obras daquelas pessoas más cairão sobre elas mesmas e a sua violência descerá sobre eles mesmos, sobre as suas próprias cabeças. Então, meu irmão, você tem um dono, Deus cuida de você. Não precisa agir com violência. É uma coisa que a gente tem que aprender. Segurar nossas emoções e não agir com violência. Não agir, não partir para cima com truculência, tentando fazer que as pessoas entendam algo à força, na base da violência, da raiva, de bater. Então, o salmista Davi aqui, ele deixa tudo nas mãos de Deus e ele fala no final, eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo, ou seja, eu vou descansar em Deus. Eu não quero mais me envolver com essa confusão. Eu não quero mais deixar minhas emoções me dominarem. Eu não quero mais deixar que o velho homem nasça de novo no meu coração. E ele fala, eu vou louvar o Senhor. É o melhor que eu faço. Vou para o meu quarto orar. Tem batalhas que a gente só vence de joelho. E Deus sabe, tu sabe também. Quais são essas batalhas que você passa, que só vai vencer de joelho. Em alguns momentos da vida eu aprendi da pior forma também, batendo de frente com as situações, de uma forma que Davi não bateu aqui, discutir, ser truculento, querer bater de frente com uma coisa que não vai para frente, não adianta. É como aquele velho ditado que as pessoas dizem, dá murro em ponta de faca, só que vai se machucar é tu. Não adianta. Então, eu aprendi a deixar tudo na mão de Deus, e esse capítulo 7 de Salmos também ensina a gente a deixar tudo na mão de Deus, porque é o melhor que a gente pode fazer, meu irmão. Se você confia em Deus, deixa tudo na mão dele, vai dar certo. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua família, que você venha escutar mais da palavra do Senhor, que você venha se dedicar mais a Deus e ao reino de Deus, porque só em Jesus Cristo você vai encontrar um equilíbrio terrível. Quando eu falo terrível, não é no mau sentido, mas um equilíbrio assombroso você vai ter. Domínio próprio. Você vai chegar onde pessoas não chegam. Onde algumas pessoas não vão chegar nunca. Onde alguns familiares teus não vão chegar. Onde pessoas que você ama não vão chegar. Por caminhar com Deus. Você vai se tornar algo totalmente diferente, não para pior, para melhor, mas mais aperfeiçoado, mais paciente, mais amoroso, mais calmo. Deus vai mudar a tua vida se tu se entregar totalmente a Ele. Então que Deus abençoe tua vida, tua família. Vamos encerrar com uma simples oração. Senhor, meu Deus, meu Pai que está no céu, eu peço a Ti, Senhor, que alcance essa pessoa que está do outro lado da telinha. Que o Senhor derrame o Teu Espírito, o Teu refrigério sobre a vida dela, Senhor. Que o Senhor faça com que ela entregue todos os seus caminhos ao Senhor. Todas as suas preocupações, todas as suas dores, porque Deus, Ele entende a sua dor e Ele escuta o teu clamor. Então, Senhor, que o Senhor desça o Teu refrigério sobre a vida dessa pessoa que está assistindo hoje. Em nome de Jesus. Amém. Curte e se inscreve no canal, para que mais vídeos sejam produzidos, para que esses vídeos venham alcançar mais pessoas. Deus abençoe a sua noite.